Momento jabá antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, que é da migração à administração do sistema operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e venha se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Beleza, cambada. Seguinte, semana passada teve esse problema todo do Richard Stallman sair, né, da presidência da Fundação do Software Livre e saiu também lá do MIT, ainda bem. E agora o que aconteceu essa semana, a novela não acabou, né? Porque no site Fornix foi publicado que, assim, ele mesmo falou: eu saí da Fundação do Software Livre do MIT, mas eu continuo como o presidente do projeto GNU. E 2 dias depois apareceu lá, assim, a notícia de que, assim, né, um pouquinho de pressão fez com que ele saísse também do projeto GNU. Então agora definitivamente ele não é presidente de mais nada. Eu achei que, assim, né, ele sendo presidente da Fundação Software Livre, automaticamente ele era presidente do projeto GNU. Achei que era tudo uma coisa só. Eu achei que o GNU seria um projeto da Fundação Software Livre. E deu pra ver que, assim, eles se separam, tendo presidentes diferentes. Bom, e eu espero que tenham presidentes diferentes nesse caso agora, né? E pessoas mais centralizadas para esse assunto. Vou puxar mais para cá para ficar mais alto o áudio. O que é interessante é o seguinte, e no Fornix apareceu assim, né? Que ele não elaborou nenhum plano para o futuro, só que com a saída dele da Fundação do Software Livre do MIT, sobra mais tempo para ele contribuir com o código, como por exemplo no Herd. Ah, não, no Mi agora não. Entrou no Cio. De novo. Vai ser com o miado dela no Cio assim mesmo. Tá, aí agora vem o seguinte. Contribuir com o código para o Herd. Richard Stallman. Tá, o problema todo do Richard Stallman é que a galera dá muito mais crédito para ele do que ele realmente merece, do que ele realmente se destacou. Algo que foi assim por meritocracia. Um deles, por exemplo, o GCC. Eles falam assim, ele desenvolveu o GCC. Na verdade, ele não desenvolveu o GCC. Ele desenvolveu uma extensão para um compilador já existente e que depois essa extensão foi estendida a um compilador. Porque assim, se você cruzar os fatos, ele até pediu autorização para o Andrew Turnbull para utilizar o compilador do Minix, que era o Amsterdam, não sei o que. O Andrew Turnbull não autorizou e foi onde outras pessoas junto a ele que estenderam esse plugin, essa extensão, a um compilador. Fora a questão da Sun Microsystems, na verdade os desenvolvedores do Sun OS na época, eu falo Solaris porque Solaris é um Sun OS. Foram eles que inclusive enviaram patches para a Fundação do Software Livre melhorando o GCC, porque o GCC na verdade era quase inutilizável, mas como tinha suporte a uma arquitetura, então eles resolveram trabalhar melhor no suporte ao processador e eles poderiam utilizar também. E esses patches foram enviados para a Fundação do Software Livre para poder incorporar o GCC, o que tornou o GCC utilizável. E quem leva crédito é o Richard Stallman, não, porque o GCC foi ele que fez. Automaticamente aconteceu isso com a glibc. O Emacs, na verdade ele não desenvolveu o Emacs também não, ele desenvolveu algum plugin para um editor de texto e depois outras pessoas foram estendendo esse plugin a um editor de texto. E assim acontece com outras coisas, inclusive o Herd. O Herd ele não desenvolveu, ele mal sabe desenvolver código para kernel. Inclusive o Herd não foi desenvolvido pelo projeto GNU, pelos desenvolvedores do projeto GNU. Eles pediram autorização para utilizar um kernel já existente, foi concedida autorização para eles e esse kernel foi utilizado, que é o kernel Mac, que inclusive é utilizado pela Apple também. A Apple utiliza o Mac como, digamos, sistema operacional de pesquisa. Essas características são incorporadas ao macOS. Inclusive tem um vídeo aqui, eu mostro o macOS, o meu Mac no caso, né? Eu dei o comando uname e aparece Darwin. Se você dá o comando file no kernel dele, aparece Mac kernel. E o projeto GNU utiliza o mesmo kernel, chamado Mac, e esse kernel se chama GNU Mac, não Herd. Herd é o nome das daemons dele. Eu já falei isso em um vídeo, não custa nada falar de novo. Então, assim, o que eu vejo é que a galera dá mais crédito a ele do que ele realmente merece. Não existe meritocracia ali. O que existe é que, assim, qualquer coisa o cara leva crédito. Foi ele, foi ele, foi ele. E eu acho errado isso.
Até inclusive a questão de licenças, ele fala, a licença que eu criei não foi ele, eu já mostrei isso em um vídeo também, que na verdade foi o Eben Moglen, um dos principais caras a desenvolver a GPL. E até nessa questão assim, ele foi o cara que criou o movimento de software livre, de código aberto e tal. Na verdade, gente, open source já era uma coisa natural. A questão é que estava tendo esse negócio de proprietário, né, código-fonte proprietário. Na verdade, o código-fonte sempre pôde ser proprietário, na verdade, estenderam, na verdade, a binários a também ser proprietário. E ele simplesmente falou assim, vou criar o meu projeto. Só que assim, essas coisas já eram comum. Se ele não tivesse criado, ia continuar existindo da mesma forma. O próprio exemplo disso é o Minix, apesar que tem umas ressalvas na licença do Minix, pelo menos na época. Mas já tinham outros, os BSDs, já haviam outros Unix open source. E já haviam outros sistemas operacionais open source ou projetos de programas open source. No DOS já existia comunidade open source. No Windows depois já existia comunidades open source, seja com licenças shareware ou de domínio público. Já era comum, isso já era natural. Se ele não tivesse criado a GPL, talvez o que dominaria seria domínio público, ou shareware, não se sabe. Linux mesmo quando foi criado, ele não foi colocado sob GPL. Foi de uma licença da Convenção de Berna lá do século XVIII. E depois o Linux resolveu migrar para GPL para permitir as pessoas poderem comercializar o Linux. Porque o GNU, as ferramentas do GNU já eram comercializadas naquela época. Ele falou, beleza, né, as pessoas têm despesa, vamos colocar sob GPL para permitir isso, porque já que era a licença do compilador que ele estava utilizando. Então é isso, eu só quis dar um feedback sobre esse assunto, né? Nada de muito importante a se falar. Vamos ver o que vai acontecer no futuro com a Fundação de Software Livre, com o projeto GNU, né? Espero que arrumem pessoas mais flexíveis, né, nesse assunto, saibam ouvir as pessoas de forma natural. Dizem pessoas que assim, não, ele ouve você. Mentira, viu? Pelo que consta no livro Só por Prazer, o Linus Torvalds falou que ele é uma pessoa difícil de ouvir as pessoas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ter dado uma opinião boa aí, que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueça de curtir e compartilhar. Eu sei que tem gente que não vai curtir, né? Porque acho que assim tem que defender ele a todo custo, não importa o que ele disse. Um exemplo nesse caso, por exemplo, o GIMP, né? Que gerou até uma comunidade aí, mudar de nome, porque é um nome meio ofensivo e tal. Vamos ver também o que vai dar com esse Glimpse, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Quem distribui o melhor código, que já era, a gente acaba adotando. A questão do GIMP é uma coisa diferente, né? Assim, talvez não foi criado com o nome GIMP com a intenção de ofender alguém, que é uma sigla aquilo ali. Já no caso do Stallman, com as ideias que ele tem, gente, já não dá para defender aquilo. Se for para ter que defender então o Stallman, então a gente tem que defender também o Hans Heiser, que está na cadeia por ter matado a esposa dele. E na época, inclusive, do Heiser RFS, eu me lembro que a gente defendia ele a todo custo também, mesmo ele tendo matado a própria esposa. Vai entender, né? Então é isso. Até o próximo vídeo. Não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux. E até o próximo. Um abraço e falou!